bom dia, meus queridos amigos. Mais uma quarta-feira, mais um dia que nos concede o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele criou a terra, os luminares, Ele criou tudo para que eu e você desfrutemos da obra da criação com sabedoria e venhamos em nós e através de nós estabelecer o seu reino nesta terra. E para que isso aconteça, você precisa ter entendimento e conhecimento da base, do manual através do qual você pode funcionar com excelência, que é a palavra de Deus. E esse é o nosso desafio aqui no Palavra Rema, todas as quartas-feiras, junto com o pastor Evaldo Coelho, levarmos você a mergulhar na palavra Rema do Senhor, na palavra que gera vida. Você que quer mandar aí aquilo que Deus tem feito no seu coração, temos o nosso e-mail passando aí na tela para você, que é o devocionalintimidade@tvmca.com.br. Também no Facebook temos duas páginas, onde você vai encontrar os nossos vídeos, frases, release das nossas palavras, e também você pode escrever lá aquilo que Deus está fazendo, mandar suas críticas, aquilo que estiver no seu coração. É muito bom nós construirmos essa rede de relacionamento diante da presença do Senhor. Convido você para ficar junto conosco nessa próxima meia hora. Pega a sua Bíblia, o seu caderno de anotação, aquilo que você usa para anotar os remas de Deus, porque é importante você voltar a ler, reler e estudar depois, porque esse é o nosso Palavra Rema. Glória a Deus, seja bem-vindo ao Devocional Intimidade, ao nosso quadro Palavra Rema desta quarta-feira. Pastor, que bom nós podemos estar juntos mais uma vez, sempre mergulhando nessa piscina maravilhosa que é a Palavra de Deus e mergulhando mais fundo, né? Interessante notar, Mônica, que Jesus está voltando. A Bíblia diz que Jesus não sabia nem o dia e nem a hora. Não sabia quando estava numa vida terrena. Hoje ele sabe, porque ele é Deus. Mas nós não sabemos. Mas tudo nos mostra que Cristo já vem, porque estamos vivendo um boom de revelação. Nunca se conheceu tanta palavra e nunca se viu a palavra com tanto amor, com tanta alegria, como nos nossos dias. Verdade. Isso significa que Deus está se revelando e está se mostrando. Creio que no arrebatamento, no dia você vai sentir como um evento que não poderá passar daquele dia. Creio que a igreja será avisada, o Espírito Santo que está em nós, nosso corpo é templo, santuário do Espírito Santo, naquele dia ele dirá, é o dia de voltar para casa e com certeza nós não seremos surpreendidos. Ouvi de um amigo que do jeito que nós morrermos, ressuscitaremos. Então, como a gente precisa morrer bem, a gente precisa morrer salvo, como a gente precisaria estar no dia do arrebatamento. Do jeito que você estiver no dia do arrebatamento, você será arrebatado sim ou não. Aquele dia será de suma importância. No dia da sua morte será de suma importância. Se você morrer ofendido com Deus, ofendido com várias pessoas, de mal com o sistema, reino dos céus, com certeza você ficará de fora. É preciso ter sabedoria para morrer, para poder ressuscitar na glória, amém? É por isso que a gente tem que nutrir todo dia, porque a gente não sabe também, né? Quando a gente vai partir dessa terra. Por isso que é tão importante você viver uma vida. Eu tenho uma frase que como o pastor Luiz de vez em fala, parece uma heresia, mas não é, né? Que diz assim, ó, eu tenho que viver todo dia como se fosse o primeiro, mas também como se fosse o último. Porque Exatamente. eu não tenho domínio do que vai acontecer. Exatamente. Logo, eu tenho que viver como o primeiro dia em que eu encontrei a Cristo, que aquela paixão arrebatadora me encontrou, mas também como o último, porque eu não sei o que pode acontecer daqui. Então, eu queria convidar o querido telespectador para ele ser louco por Jesus, Verdade, assim como a gente apaixonado, né? Porque cada vez que a palavra falar com ele, ele vai voltar. Eu digo assim, Mônica, que a cada dia que a gente dorme, parece que a gente perde um pouco da graça, da espiritualidade, e o novo dia será um dia de novo esforço, e de novo voltando para Deus. Gosto muito do nome Jó, que significa sempre voltando para Deus. E quem é apaixonado pelo Senhor sempre volta. Isso é uma sabedoria. E se você se apaixonar pela palavra, todo dia você vive um novo amor. É verdade. Uma nova paixão. E aí você fica sempre nos pés de Jesus. Isso é infinitamente bom. Eu vi uma frase também que achei muito interessante. O povo que saiu do Egito, ele estava assim, com um senso de obediência incrível. Então eles obedeciam muito, porque eles foram administrados com mão de ferro, mas eles não tinham nada de intimidade.
Agora, hoje, a igreja tem intimidade, mas não obedece. Paradoxo. A igreja do deserto obedecia, mas não tinha comunhão, não tinha intimidade. Hoje nós temos intimidade, temos comunhão. A gente é apaixonado por Jesus e na primeira fala a gente entra no repré, a gente já balança o corpo, a gente já quer deitar no chão, mas no outro dia a gente está de novo em desobediência. Então, existe algo que é para a gente comentar. A igreja do deserto era obediente, mas não tinha comunhão. Hoje temos comunhão, mas não temos muita obediência. Isso é uma sabedoria que a gente precisaria aprender, então, obedecer a Deus dias, né? de uma maneira muito especial. Já vamos anotar essa que já dá um próximo tema, né, pastor? É verdade, verdade, verdade. Glória a Deus, mas amém, meus queridos. Nós vamos então iniciar um novo tema hoje. E é um tema que já mergulhamos, o Senhor já trouxe revelações tremendas. Hoje de manhã, no meu devocional, eu estava estudando também. Eu levanto todo dia ali pelas 6h15, 6h30 da manhã, pastor, para caminhar, para falar com Deus. Eu faço uma caminhada com Deus, até para manter também, né? Para a gente não engordar muito. O seu estilo é extravagante, né? E eu gosto já de fazer. Você é uma adoradora extravagante. Glória a Deus. Às vezes eu tô na rua caminhando, e falando em língua estranha, é muito engraçado. Mas eu acho que a vida com Deus é assim, a gente não tem que ficar botando dentro de uma caixinha, tem que estar na igreja, não. Mas já imaginou, né? Irmã Mônica, se nós tivéssemos uma igreja só de discípulos da Mônica? Meu Deus do céu, era barulho. só gente. Ia ser uma barulheira que só. Ainda bem que nós não somos iguais, né? É verdade, glória a Deus por isso. Isso foi bom ou foi ruim? Isso foi ruim, porque você é muito barulhenta. Jesus, você é da igreja do fogo. Glória a Deus, eu nasci no fogo, pastor, e vou morrer no fogo do Espírito Santo, né? Amém. Porque eu não quero morrer no fogo do inferno, não, por isso que eu quero buscar Jesus todos os dias. Mas vamos lá, então, meus queridos, para descontrair, né, esse nosso início. Então, o nosso tema que nós vamos iniciar hoje, nós temos dois textos básicos, que é 1 Reis 18, 1-5, e também o texto de 2 Reis 4, 1-5. E o nosso tema, então, é gerando a herança profética. Nós vamos estudar um pouquinho acerca da história de Obadias, um homem de Deus que num tempo de crise guardou a linhagem profética, guardou os filhos de propósito. Então você vai aprender, o pastor Evaldo trouxe uma revelação tremenda que nós já estudamos e nós vamos compartilhar com vocês. Então abra sua Bíblia conosco. O livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 até o 5, eu vou ler esse texto bíblico para nós aqui, que diz assim, ó. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova, numa caverna, e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida dos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Interessante, Mônica, que talvez o nosso querido telespectador, nesse primeiro programa, não veja a profundidade, porque será no segundo e terceiro que nós vamos apertar o cerco. Mas você viu que Deus disse para Elias, vá dizer ao rei Acabe que vai ter abundante chuva. Ele foi fazer uma competição para ver quem fazia descer fogo do céu e acabou matando os profetas de Baal e de Acera. Isso Deus já mandou ele fazer. Isso vai ficar para um próximo programa, porque não é o nosso alvo hoje. Mas você veja como as coisas foram direcionadas de certa forma duvidosa, enganosa, porque essa manifestação dele de matar os profetas, de fazer descer fogo do céu, deixou Jezabel muito irada, e o propósito de Deus que talvez fosse fazer com que ela se convertesse e que a nação destruísse os altares de ídolos, ela ficou furiosa e ele acabou saindo do ministério, o profeta Elias, vai para o Monte Horebe, Deus faz a promessa de arrebatamento no carroção de fogo, e ele vai ter que ungir a Eliseu no seu lugar. Mas não seria o tema especificamente desta mensagem, mas você veja como tem curiosidades num texto que a gente conhecia só de uma forma, mas que o Espírito Santo está trazendo muita revelação. Por isso que é importante mergulhar na palavra. Nesse texto,
fazia 1260 dias que não chovia. E eles estavam, o rei Acabe estava numa comissão para procurar um pouquinho de água, um pouquinho de erva para os seus cavalos, para aqueles animais de estimação. E também Obadias estava procurando alguma coisinha para que o rei pudesse sustentar os seus animais. Mas ele, em particular, ele tinha uma geração profética, ele tinha 100 homens dos filhos de Deus, daqueles que estavam na escola do aprendizado, daqueles que iam perpetuar a geração, daqueles que iam levar a palavra. Ele também tinha que arrumar pão e arrumar água. O pão é um derivado do trigo e não tinha trigo. Então, talvez ele tivesse que importar um pouquinho de trigo e ele tivesse que importar um pouquinho de água para poder manter aqueles homens juntos. Se era difícil para ele conseguir água para a família dele, ele tinha uma família acrescida e ele então tinha uma família de mais de 100 pessoas, porque só 100 ele tinha na cova. Então, como é difícil eu ser provedor, ter que conseguir para mim e para mais 100, para minha família e para mais 100. Mas isso desperta a justiça de Deus na nossa vida. Se a gente puder repartir com 5, com 10, com 15, com 20, com 100, com 200, Deus vai nos auxiliar nessa empreitada, porque isso é um projeto do coração de Deus. Veja que coisa linda, você tem que procurar para você e procurar para mais 100 pessoas. Com certeza, esses homens eram casados e faltava também na casa deles. Então, porque a Bíblia, quando fala de números, ela conta homens, né? Mas atrás de homens, a gente sempre tem a esposa, 2, 3 filhos, então é sempre quase o triplo e o quádruplo de pessoas, né? Então, este homem, chamado Obadias, que não é Obadias profeta, esse Obadias viveu no ano aproximadamente 900, enquanto que o profeta no ano aproximadamente 600. Então, eles tinham diferença um do outro de 300 anos. Então, nunca confundir Obadias, que estava trabalhando com Acabe, com Obadias, que era o profeta. Não tem o mesmo nome, mas não são a mesma pessoa. Esse homem tinha a responsabilidade de sustentar a sua casa com pão e com água, tinha a responsabilidade de sustentar as 100 pessoas que estavam escondidas dentro daquela caverna, mas essas pessoas tinham família. Então, se você pensar, talvez ele tivesse que sustentar 800 pessoas, realmente. 700. Então, ele estava numa dificuldade muito grande. E quando ele encontrou o profeta Elias disse: Obadias, vá dizer ao rei Acabe que eu quero falar com ele. E ele gritou: é você, meu servo Elias? É você mesmo? Porque talvez ele estivesse barbudo, do modelo Bin Laden, porque ele estava há muito tempo exilado, e ele disse: eu não te reconheço bem, né? Talvez pela barba grande, e ele disse: é você mesmo? Ele disse: sou eu mesmo. Você vai falar para o rei? Ele disse: não vou falar não, porque nós procuramos você no mundo inteiro e não lhe encontramos. Por que não encontraram? Porque o esconderijo do Altíssimo é um lugar tremendo, é um lugar seguro. Deus estava escondendo Elias nas suas mãos, sustentando com água, sustentando com carne, que o corpo levava, e ele estava sendo cuidado por Deus. Enquanto que os outros profetas eram cuidados por Obadias, Elias era cuidado pelo próprio Deus. E agora ele diz: não, mas eu não vou mais fugir, agora vai vir água, agora é o favor de Deus. Ele disse: eu não vou, vai você mesmo e se apresenta, porque se eu for e disser que você estava ali, e você desaparece de novo, como das outras vezes, ele vai acabar cortando a minha cabeça. Então, vá você e fale com o rei. Então, nesse momento, aquele profeta, que o rei só dizia que tinha notícia ruim, agora tinha uma notícia que poderia agradar muito aquela nação. Toda a vida de toda aquela nação, né? E no próximo bloco a gente vai continuar com esse gancho e eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, ok? Ok. Então não sai daí, são 30 segundinhos e a gente já volta. De um lugar muito distante daqui, me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está.